Impeachment do Lula. Pois é, será que já pode rolar um impeachment do Lula? A grande questão é que aconteceu uma bomba na quarta-feira que passou desapercebida por muitas pessoas. Durante a votação do decreto que suspende a ação do Ramagem e que beneficia o Bolsonaro, uma bomba foi lançada. Será que isso pode virar impeachment? Pois é, a resposta parece que é positiva. Já dá para fazer impeachment do Lula, segundo o jornal Metrópolis. Mas não é só isso, não. O governo Lula é um governo zumbi. Já morreu, já esqueceu de cair só. Porque a grande questão é que mostra que ele não tem base nenhuma. Hoje, se a oposição quiser aprovar, sei lá, uma emenda constitucional ou algo que pode interferir até nos poderes do STF, ela consegue. Será que o Congresso está se unindo contra o Lula e o STF? Esse assunto está ficando interessante. Nós vamos debater isso aqui com vocês. Outro ponto que a gente vai falar também é da imagem no Brasil e no mundo. Hoje, a repercussão, aqui na América do Sul principalmente, é a foto do Lula ao lado das ditaduras lá na Rússia. Vergonhoso. Nem o Gabriel Boric, esquerdista aqui do Chile, não quis comparecer, porque ele diz que lá é uma democracia, lá no Chile. E não é bom para um democrata estar do lado dos ditadores, a não ser que você seja um ditador também. Outro ponto é que a grande questão da vinda do representante dos Estados Unidos aqui no Brasil era sancionar Alexandre de Moraes e discutir sobre tornar o crime organizado aqui no Brasil como grupos de terror. Você lembra dessa situação, né? Aí o Lula tomou uma decisão, o governo Lula, que deu uma repercussão negativa gigantesca no mundo inteiro. Ou seja, a imprensa internacional já está repercutindo o Lula da pior maneira que você possa imaginar. Mas isso é só o começo. Todo mundo pulando fora do barco, um monte de gente arrependida. A gente vai falar justamente sobre 2026 já começou agora com vocês, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É um prazer e uma honra poder estar aqui discutindo pautas com vocês, discutindo a geopolítica, a política nacional, discutindo economia, direito, filosofia. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. Olha só, o Donald Trump mandou um enviado lá dos Estados Unidos aqui e teve uma reunião com o Itamaraty aqui. Qual que é a ideia? Olha, presta atenção no que está acontecendo. O governo Trump percebeu que o crime organizado brasileiro está tomando uma proporção tão grande que já está interferindo lá no território do tio Sam. Já está incomodando lá nos Estados Unidos. Então eles precisam classificar o crime organizado brasileiro como uma organização terrorista. Acontece que o governo Lula falou, não, deixa os meus meninos aqui quietinhos, a gente não concorda em classificá-los como terroristas, não. Isso deu uma repercussão pesada. Esse é o Ivan Kleber, né, que está lá em Londres, e aí ele falou da repercussão negativa nos jornais sobre, né, o Lula aí. Dá uma olhada e acompanha esse trecho aqui comigo. A recusa de autoridades brasileiras em classificar o PCC e o CV como organizações terroristas repercutem internacionalmente. A partir de uma matéria da agência de notícias internacional Reuters, o jornal inglês The Guardian e até mesmo o jornal da Singapura, o The Straits Times, estão entre aqueles que repercutem o assunto. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. E é isso. Muito obrigado ao Ivan Kleber, né? Muito bom o canal dele, o conteúdo dele. A gente tá fundando, né? Tá fundando aquela coisa fédida que passa no esgoto. Vocês sabem o que que é. Não vou baixar o nível para falar. Infelizmente o Brasil tá deplorável. Agora a gente precisa lembrar que o Bukele cantou exatamente a pedra sobre isso. Se você pesquisar aí na internet, tem um vídeo onde o Bukele fala o seguinte, peraí, eu não consigo compreender como que o crime organizado tomou o Brasil. Não me venha falar que é o tamanho do Estado. Lá, nos Estados Unidos, o Estado é muito maior do que o Brasil, tem até mais pessoas,
E lá não tem facções nem crime organizado tomando conta do país. Então não me venha falar que é o tamanho do Estado. Ah, mas é porque o Brasil tem fronteiras remotas. Peraí, olha, o Canadá é tão grande e fronteiras remotas do gelo, ninguém está enfiando o crime organizado lá dentro também, não. Ah, mas tá bom. Lá em El Salvador, eles conseguiram resolver o problema. Só que o Estado é pequenininho. Exatamente esse é o problema. O Estado é pequenininho em El Salvador e eles conseguiram resolver. Aqui no Brasil, o Estado é gigantesco. Deveria combater o crime organizado. Mas não. Então, o resumo. Dá para resolver. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre o modelo Bukele aplicado aqui no Brasil. Tá? Revolução contra o Sistema está até no link da descrição aí. Agora, a grande questão que a gente precisa debater, que a gente precisa discutir com vocês é por que o governo Lula não quis classificar como grupos de terror? É simples. Tratados internacionais prevêem que, a partir do momento que eles são classificados como grupo de terror, os Estados Unidos têm autonomia, sem violar a soberania brasileira, para investigá-los. E ao investigá-los, investiga-se também políticos envolvidos nesse sistema todo. E a grande questão que fica é: quem será o grande cabeça dessa operação, desse comando? Um dia, eu sei que a verdade vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Quem é a cabeça da operação, dessa estrutura toda do crime organizado e que muita gente, né, é uma teoria, aposta que essas figuras estão dentro do Estado. Quem será? Ainda será exposto um dia, né? Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar. Uma matéria do No Centro do Poder. 2026 já começou, já era, né? Agora não tem marcha ré. A grande questão é a seguinte: nenhum candidato vai conseguir derrotar o Lula se não tiver o apoio do Bolsonaro, afirma Ibanez, que é governador do Distrito Federal. A grande questão é que todo mundo já entendeu que hoje a maior liderança política, você gostando ou não gostando do Bolsonaro, você sendo bolsonarista ou não sendo bolsonarista, a maior liderança política hoje é do Bolsonaro. Eu, por exemplo, não tenho o menor pudor em dizer não sou bolsonarista, porque eu tenho questionamentos em relação ao Bolsonaro, mas sei reconhecer que ele é o maior líder político do Brasil, muito maior do que o Lula. Solta os dois na Avenida Paulista e vê qual que chega lá no final sem receber tantos xingamentos. Todos dois vão receber xingamentos. Tem gente de tudo quanto é lado. Mas vamos fazer a testagem? Te garanto que a popularidade do Lula é pífia. Ah, o Bolsonaro tá fraco, Sandro. O negócio da anistia lá em Brasília, ele reuniu só 10 pessoas. Tá bom, o Lula com a máquina estatal na mão não conseguiu reunir 10 no evento do Dia do Trabalhador, que ele poderia ter reunido milhares. O Bolsonaro, no 7 de setembro, reuniu milhares de pessoas, ficou inelegível por isso. Então, não dá para comparar os dois aqui. Ou você é muito cego, ou é muito mau caráter mesmo, para ficar fazendo essa comparação. Então, é óbvio que o Ibanez está certo. O candidato da direita que chegar, ele precisa do Bolsonaro. Não é à toa que o Ciro Gomes agora já está fechando com o bolsonarismo. Não é à toa que o Caiado quer estar do lado do bolsonarismo. Não é à toa que qualquer deputado, qualquer candidato de direita tem que estar com a bênção do Bolsonaro. Isso é fato. Isso é fato. E aí entra o detalhe, né? O deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, fez essa publicação aqui, ó. 2026 já chegou. A direita vem com tudo. E é verdade. O centro-direita já está estruturado. Mas olha só o quanto isso aqui prova que o governo Lula já é um governo zumbi. É um morto-vivo. Não tem mais força. Está lá só para se vingar da população ainda e minar os cofres públicos como se não houvesse amanhã. Dá uma olhada nisso. Ontem foi a chamada super quarta, né, porque tinha decisão de juros aqui e nos Estados Unidos, mas para a base do governo no Congresso foi a super bomba, sabe assim, uma quarta bomba. Por exemplo, olha o que você teve lá, uma mega vitória do bolsonarismo, já a gente vai falar disso, com a aprovação com um placar que é maior do que o necessário para passar uma proposta de emenda constitucional. Então veja o tamanho da vitória, né? Foi bem largo o placar. No caso de Alexandre Ramagem, travar o andamento do caso de Ramagem, não vai vigorar, mas a gente vai falar disso depois, teve a maior
taxa de juros nos últimos 19 anos, né? E ainda a sucessão de problemas no INSS, com tiroteio interno registrado pela Renata Agostini, que entrevistou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ele foi para cima de quem descobriu o esquema. Então o bate-cabeça é enorme. Aí hoje me liga um deputado, aliado do governo, e diz: Daniela, sabe qual foi a orientação da liderança do governo, da articulação política, de qualquer pessoa do Palácio do Planalto para a gente poder falar sobre juros? Reagir à maior alta de juros da história, já que o Lula, dos últimos 19 anos, já que o Lula passou 2 anos batendo no Campos Neto, o que vai falar agora que quem está lá como presidente é o aliado, é o indicado dele, o Galípolo? Nada, não veio nada, não veio um dado, não veio uma orientação, não veio um nada. A base está à deriva. Outro dado que esse mesmo aliado falou: você acha que houve envolvimento do governo ontem para orientar a base, para segurar a base, para falar com os partidos que têm ministros dentro do governo, para esses ministros descerem lá no Congresso e falarem com os seus partidos, para que eles não abonassem? Olha o tamanho da vitória que demos para o bolsonarismo. Não teve nenhuma mobilização. A sensação que eu tenho, disse esse deputado, de novo, aliado do governo, é de que estamos à deriva, sem capacidade de reação. Então, acabou, não adianta, o governo Lula já acabou. Agora a grande questão: dá para a oposição falar impeachment com o escândalo aqui do INSS? Eu acredito que sim. Olha só isso aqui, matéria do jornal Metrópolis. Governo em alerta. A votação de ramagem quase bate o quórum de impeachment, ou seja, faltou pouquinho. Quanto faltou? Interlocutores do governo entenderam haver um clima para uma nova disputa entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, após a aprovação do trancamento da ação penal contra o Ramagem. Você deve estar sabendo que o Congresso Nacional aprovou um decreto que susta a ação contra o Ramagem, né? Ou seja, o STF tem que acatar, mas o STF não vai acatar, o STF vai comprar a briga. Agora a questão é: como será a reação da Câmara dos Deputados, que não está nem um pouquinho feliz com o STF? Ontem, para votar esse decreto, que é contra o STF, e aqui eu quero que você para pensar numa coisa: está todo mundo do Congresso com medo do STF, com as ameaças que o STF vem fazendo ao Congresso Nacional. Estão com medo deles. E mesmo com medo, ontem, 315 votos para livrar o ex-presidente Bolsonaro e também o Ramagem. Qual que é o detalhe aqui? Faltou só 27 votos para dar o quórum necessário para o impeachment do Lula. Ou seja, hoje, se o impeachment tivesse em votação, faltariam 27 votos. Será? A verdade é que não. Lembra? Eu disse que eles estão com medo. E mesmo com medo, faltou só 27 votos. E a hora que eles forem votar, uma coisa que não é nem contra o STF, porque essa votação aqui bateu de frente com o STF. Imagina a hora que for votar contra o Lula. Você viu a fala da Daniela Lima aqui. Ou seja, já era para o governo Lula, ele está à deriva, já tem votos o suficiente para impeachment, sim. Se estourar um impeachment, vai estourar com votos necessários e suficientes. Agora, a grande questão que paira aqui é: há uma conversa de bastidor. Qual é a conversa de bastidor? Sempre houve um discurso de que deveria haver a terceira via. E aí, você já pode pensar em Lula na cadeia e Lula preso? Talvez, pode ser. Olha só, a grande questão é que corre uma teoria, e é só teoria, tá? É teoria da conspiração aqui, de que o sistema está cansado, o centrão está cansado da polarização Bolsonaro-Lula, do bolsonarismo e Lula. E aí, nessa visão, o sistema precisa, né, da força dos dois, mas não quer mais os dois. E aí o STF manteria o Bolsonaro preso e esses escândalos do INSS agora seriam uma pá de cal para dar 2 asos, ou para o Lula fugir do Brasil, ou, né, com medo de voltar ao escândalo, como foi na época da Lava Jato, ou, né, para a cadeia também. E aí a ideia seria nem Lula nem Bolsonaro, os dois fora para o pleito em 2026. Faz sentido para você ou é teoria de maluco isso aí? Coloca no comentário que eu quero saber. Se o sistema tem um outro partido
um outro candidato, um candidato do sistema, e se tem, quem seria, que não vai nem o Bolsonaro e nem o Lula, mas seria um nome que, digamos, que poderia, né, assim, ter essa representatividade, mas com menos polarização. Quem que você acha aí? Coloca no comentário, faz sentido, não faz sentido? Quem seriam os nomes aí que você acha que poderiam ser os candidatos da terceira via para barrar Bolsonaro e Lula? Para mim, faz sentido essa teoria. Faz muito sentido. Vamos lá. Operação militar dos Estados Unidos, debaixo do bigode do Maduro e sem conhecimento do Brasil, você já está sabendo. Se não tá, você não está assistindo meus vídeos, hein? Eu já falei para vocês. O que acontece? Lá na Embaixada da Argentina, lembra? Na Embaixada da Argentina, que fica em Caracas, na Venezuela, os opositores do Maduro, o pessoal que ajudou a Corina na eleição, fugiu lá para dentro. Eles queriam matar eles correram e esconderam dentro da Embaixada Argentina. O Maduro não invadiu, porque seria uma tentada à soberania da Argentina, é declaração de guerra. Mas ficou fazendo ameaças, cortou energia. Essas pessoas sobreviveram lá 400 dias, não sei como. Cortaram água, sabe? Não sei como essas figuras sobreviveram lá 400 dias. E detalhe, sabe quem que estava tomando conta da Embaixada Argentina? O Brasil. Os argentinos foram expulsos da Venezuela, porque o Milei não gosta de ditador. O Brasil ficou lá tomando conta. O governo norte-americano, através de uma ação coordenada do Marco Rubio, entrou debaixo do bigode do Maduro, lá dentro da Venezuela, lá dentro de Caracas, e levou os reféns que estavam lá para os Estados Unidos e só liberou ali, né, a informação de que eles tinham sido libertados depois que eles já estavam em solo americano. Tá, isso aí eu já contei para vocês, eu só tô relembrando para você não perder o fio da meada. Só que a questão não foi só isso não, teve mais gente que saiu do solo venezuelano e isso aí, segundo a Maria Corina Machado, foi um marco. Olha só, matéria exclusiva, né? Maria Corina Machado fala pela primeira vez sobre a operação Guacamaya, que foi essa operação feita pelos Estados Unidos, né? Foi de grande complexidade, é o que disse a Maria Corina Machado. Então ela participou, né, de uma entrevista de uma TV argentina, onde ela deu uma declaração ali, onde ela falou que foi uma operação épica de resgate de reféns, já tratou como reféns, resgate de reféns lá na Venezuela e os tornou asilados nos Estados Unidos. E aí é onde entra uma questão. A Maria Corina Machado, durante essa entrevista, ela especificou o seguinte: olha, entendam, os Estados Unidos entrou aqui dentro, fez o que tinha que fazer, saiu sem o Maduro sentir nem o cheiro disso. O Diosdado Cabello, que é o Cabello, né, que é o assessor ali, o general máximo do Maduro, tentou amenizar, falando, não, nós tínhamos conhecimento dessa ação, nós só não quisemos, não queremos, né, causar esse conflito. A Maria Corina Machado falou, mentira. População venezuelana, entendam, isso é mentira. A grande realidade dos fatos é que mostrou a fragilidade. Se os americanos têm competência para entrar lá e fazer um resgate, eles têm competência para entrar lá também e fazer com o Maduro que fizeram com Saddam Hussein. Eles têm competência de entrar lá e dar uma zerada no jogo. Só falta ter o timing e o momento perfeito. Foi o que disse a Maria Corina Machado. E aí, a grande questão aqui tanto é verdade que a Maria Corina Machado disse, eu ainda estou na Venezuela porque eu acredito no país, está escondida. E o Maduro não conseguiu pegar ela. Ela falou, e tanto é verdade que o governo norte-americano foi lá, pegou a mãe da Maria Corina Machado, além dos reféns, e levou embora. Porque havia temores de que os ditadores da Venezuela poderiam ir contra a mãe da Maria Corina Machado, uma senhora, né, uma idosa. Então, o que aconteceu? A Maria Corina Machado falou, há a fragilidade do regime, né, do Maduro aqui. E aí, né, as coisas começam a ser expostas, né? Voltando um pouquinho, né, dentro da política, teve um caso que chamou muita atenção, tá? É uma postagem feita pela Bárbara do Titualizei.
Aqui, ó, foi feita no Twitter. Olha o que ela escreveu. Olha, acho que as pessoas ainda não entenderam o que Alexandre de Moraes fez no caso da votação do Ramagem na CCJ. A alteração de voto após a publicação do voto e a alteração da ata do julgamento sem que a turma tenha sido confrontada sobre a mudança do voto. Isso aqui é um escândalo. Tá. Vocês viram que a Câmara dos Deputados julgaram o caso Ramagem. E, nesse decreto lá, que foi enviado, a acusação e a denúncia que a Bia Kicis fez é que eles usaram Lindenberg Farias para fingir, né, que foi lá e fez uma petição no caso Ramagem, onde o Alexandre de Moraes tentou mudar os votos para dar fundamento contra a Câmara dos Deputados, é o que diz a Bia Kicis, para que ele possa derrubar a decisão, né, que beneficiou o Ramagem. Só que a Bia Kicis falou o seguinte, opa, tem uma falha aqui sem precedentes. E onde está a falha? A falha está que ninguém pode se manifestar no processo senão as próprias partes. O pedido não veio nem da Procuradoria-Geral da República e o pedido não veio também nem de nenhuma das defesas. Veio do Lindenberg Farias numa conotação, fazendo uma armação, foi o que disse a Bia Kicis, para poder mudar, né, a ata de votação, criando uma nova ata, para poder articular contra, né, a decisão da Câmara em relação ao Ramagem. Fui claro, tá? Vamos lá, vamos repetir só para ficar claro. O Lindenberg Farias, segundo argumenta a Bia Kicis, entrou com um pedido, com base nesse pedido, foi refeita a ata para poder preparar o caminho para poder derrubar a ação do Ramagem, né? E aí, como eu disse para vocês que 2026 está logo ali, cara, tô vendo muito vídeo nesse sentido aqui. A corrida eleitoral, ela está cada vez mais acirrada. E a gente vê, né, uma gama de pessoas como essa aqui que acreditaram no discurso da democracia, acreditaram no discurso das instituições e hoje caíram na real. Então, esse tipo de gente eu dou parabéns, tá? Difícil é entender ainda quem defende o atual governo. Eu votei no PT, eu votei no Lula em 2022, contra o Bolsonaro, foi um voto anti-Bolsonaro. Por que eu votei no PT? Eu não queria o Bolsonaro e cada voto contava. Eu sabia que era uma eleição que, como se provou, foi muito pareada, né? Foi na margem de erro. Me arrependo do que eu fiz e jamais votarei no PT outra vez. Uma situação extraordinária. Naquele momento histórico, eu tomei aquela decisão. E a história provou que eu estou errado. A gente pede desculpas. E eu não vou negar que o principal motivo do meu arrependimento é a questão como judeu. Eu não vou negar isso. As posturas do governo Lula sobre Israel, as barbaridades que ele falou sobre o Holocausto, fazendo comparações indevidas, dizendo isso é o maior crime, o negócio de Gaza é o maior crime, maior do que o Holocausto. Negócio ali é ignorância, um atraso ideológico. Lula está atrasado, é um dinossauro político. Esse vídeo chegou até mim e aí, aos poucos, né, você começa a perceber que esse discurso de arrependidos está cada vez maior, está cada vez mais tá cada vez mais latente. Você conhece algum arrependido que fez campanha pesada pro Lula e que hoje diz, olha, eu reconheço, eu te peço desculpas, eu estava errado. Você conhece alguém aqui? Põe o nome dessa pessoa, e marca essa pessoa aí. Se você conhece alguém que fala, não, esse fez campanha pesada, disse que o Bolsonaro era a pior coisa e hoje já tá cantando Volta Bolsonaro. Coloca aí no comentário que eu quero saber, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Lembrando, né, que foi o editorial número 2 da Hora do Almoço, então eu desejo a você uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família mesmo, e dizer para você que, se Deus quiser, né, logo, todo esse momento de caos que a gente está vivendo será sanado ainda, né? Isso ainda vai passar, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês daqui a pouquinho, 4 horas da tarde.
eu tô te acompanhando. Ó, e não deixa de seguir também lá no Instagram, que eu tô fazendo algumas análises lá também, tá? Doutor Sandro Gonçalves. Você me acha facinho, facinho. Vem em mim que eu tô facinho lá no Instagram, tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus.